Terceira parte de Ritas Brasil, Rabino Shmuel, está no dia 24 de Sivan. Ontem estamos falando uma citação do Zohar longa, explicando como todas as formas, todas as obras necessárias para criar o mundo descritas no Arizal são em linguagem humana metafórica. Talvez não totalmente humana, simples, mas continua sendo metáforas. Qualquer coisa em palavras humanas não vai descrever a sensação divina. E a regra primordial, que Deus existe sozinho e não depende de nada para existir, e Ele é um só, que inclui nele todos os detalhes que se integram e se dissolvem nele, e que nós não alcançamos como isso é, mas sabemos como isso não é como nós. Isso vigora sobre todas as coisas dentro do judaísmo, inclusive sobre os manuscritos do Arizal. Então, quando fala que Deus se retirou, não quer dizer que Ele não está lá. Se Ele não está no ambiente, não existe ambiente, não tem como sair, não tem como deixar de existir. Tem como bloquear as experiências que uma criatura sentiria ali, mas continua ali em potencial todos os poderes de Deus naquele ambiente. Então, para Deus, que vê tudo de acordo com o potencial, não existe ausência. Ele é todo poderoso em todo ambiente que existe, e Ele é todos os ambientes que existem, com todos os poderes que existem neles. Enquanto a criatura percebe apenas onde lhe é permitido ver, onde lhe é concedido a experiência, e somente aquela experiência que é concedida a ela. Aquilo que lhe é bloqueado, aí não vê. Isso que estamos vendo ontem. Também quando fala então no Arizal a metáfora que Deus envolve todos os mundos, luz envolvente. Ele cria a estrutura dos mundos. O exemplo disso é quando a pessoa medita numa sabedoria, na sua mente, ele pode meditar um cálculo abstrato ou até mentalizar um objeto físico. A sua mente descreve aquele objeto ou aquele cálculo que está sendo desenhado em sua mente, no seu pensamento, mas não estão sobrevoando ele de fato. Você pode assistir até um filme, digamos, que te ajuda a mentalizar uma coisa. Você pode ter um filme 3D que você vai estar vendo como se estivesse sobrevoando algo. Mas isso não te faz estar sobrevoando ele de fato. Porque em pessoa, saber e ser são duas coisas. Mas em Deus, conhecer, saber e ser é uma coisa só. Os pensamentos dele não são que nem os nossos pensamentos. Quando ele conhece uma criatura, isso é a vida daquela criatura. Isso é a formação daquela criatura, que faz ela existir. Isso que a gente fala que Deus, Ele envolve todos os mundos. Quer dizer, você não percebe como Ele te percebe, mas, de fato, Ele te percebe tão intensamente que isso te faz existir. Por Ele te pensar do jeito, por Ele te planejar e te pensar, você passa a sentir o que você sente. E no caso de criatura, isso não inclui sentir o Criador de forma direta. Então Ele está por trás dos panos te fazendo acontecer. E isso Ele faz de forma consciente. E Ele é uno, então a ação e a consciência é uma coisa só. Quando falamos que Deus preenche todos os mundos, isso remete àquela energia que permeia a criatura, aquela energia a qual é aplicado ocultações adicionais, de acordo com a qualidade daquela criatura, que é limitada em quantidade, em qualidade. A quantidade é o tamanho e a qualidade é o poder de ação. Por exemplo, o Sol. O corpo, o tamanho dele é limitado, que diz lá nas fontes judaicas que o tamanho do Sol, aquilo que considera-se Sol, somente até o tamanho que soma 167 vezes o planeta Terra. Pode haver discussões aqui até onde a aura é chamada corpo do Sol. Então, o corpo do Sol é até 167 vezes o tamanho da Terra e depois é a aura, não é o corpo dele. E a sua qualidade é brilho. E esse brilho tem limite. Ele não ilumina sem fim tempo e não ilumina
pelo espaço infinito. Até hoje, com os nossos mecanismos modernos, vemos que ele não ilumina para todo o espaço, somente até certa distância, porque ele é uma criatura. Todas as criaturas são criadas já com limites. Da Terra até o firmamento é o tempo de caminhar 500 anos, e o firmamento é mais 500 anos de caminhada, etc., como diz no Talmud. Então a energia que faz, a energia divina percebida nas criaturas, é uma energia divina onde está oculto a maior parte dos potenciais dela. A infinitude dela está oculta, a infinitude espacial dela está oculta, a infinitude qualificativa dela está oculta, o multiuso dela está oculto, está revelado apenas um poder ou poucos poderes e não mais. Até que surge uma criatura do jeito que ela é. Então a sensação, existe lá a existência, você sente que existe, então é divino. Porque só o divino existe, e existe sozinho. Mas se existe sozinho, então deveria ser todo-poderoso. Pois é. Deus vai olhar de cima a baixo e vai ver que aquilo sim é todo-poderoso. Aquela energia podia ter sido qualquer outra coisa. E podia ter sido de qualquer tamanho. E é uma coisa só com ele, e ele é tudo. Mas nós, criaturas, estamos enxergando, nossa visão vai ser somente da parte que ele autorizar. Aquilo que chamamos de criatura é a sensação de existência nossa. Haverá uma sensação de existência que vai sentir somente a existência da coisa, existência neutra, adicionado a ela, com adição de tal tamanho, tal poder, tal qualidade, com tais configurações que Deus descrever. Isso é chamado luz penetrante. Então, de novo, luz envolvente, que Deus envolve todos os mundos, é o plano de Deus sobre o mundo. Você percebe o plano dele? Não. E, ao mesmo tempo, aquele plano é quem faz o mundo acontecer. Então, é a ação divina imperceptível sobre os mundos. E a luz penetrante é a ação perceptível. Você vê o resultado dela. Descrito que são os bloqueios. Tudo menos as cores que vai ter essa criatura, tudo menos o tamanho que você vai ter, todos os tamanhos bloqueados, salvo o tamanho que aquilo vai ser, não menos nem mais. Está bloqueado um tamanho diferente, está bloqueado um teor de cor, de qualidade, ou de sensibilidade diferente. Ela pode somente pensar, ou somente falar, ou somente fazer, ou uma coisa por vez. Todas as configurações estão sendo limitadas para que seja exatamente assim, decretado, que não possa ser diferente. Isso é chamado luz penetrante, que obriga que essa experiência nossa vai ser somente aquilo que ela é e não diferente. Enquanto em Deus pode haver 2, 3, sem fim, experiência ao mesmo tempo. Foge de nossa capacidade de falar dele. Para Deus, saber e ser é uma coisa só. Ele é todo-poderoso e é onisciente e conhece todos os seus poderes ao mesmo tempo. Ele é todos os poderes ao mesmo tempo. Foge, a gente pode falar os equivalentes em palavras, mas nós jamais conseguiremos se colocar, como se diz, no lugar dele, para olhar de lá como ele se vê. Mas podemos muito bem dizer como não é. Você não pode falar que Deus na essência está ausente em algum lugar. Você não pode falar que Deus na essência está limitado com alguma limitação. Que está decretado sobre ele alguma limitação, porque não há quem decrete. Servimos ao primeiro, e o primeiro tem que ser assim. Esse é o fundamento lógico. Para ser Deus tem que ser o primeiro que existe. Para ser primeiro tem que ser absoluto, existir sozinho, e não cabe sobre ele muitas limitações que sobre nós recaem. Até que o Tânia desse dia 24 de Sivan.